Romanos 8, versículo de número 37, que é a base bíblica do tema anual que está aqui atrás de mim, ele vai nos dizer assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos juntos? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pai, fala conosco na tua palavra, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome seu assento com a Bíblia aberta nesse texto. Vou pedir a sua gentileza de não fechar a Bíblia. Todos sabem que quando estamos ministrando, sempre faremos uso da Escritura. E é bom você estar com ela nas mãos, para que você vá checar, para que você abra e leia, porque ficar só considerando o telão acaba criando uma certa acomodação, mas você manuseando a Bíblia te torna uma pessoa hábil, habilidosa em poder manejar a palavra, porque se um dia o telão não funcionar, ou o teu celular parar, você abre a Bíblia tranquilamente, vai no livro que quer, no texto que quer, no capítulo que quer, porque você tem habilidade. Então, por isso que eu sempre falo, que é bom você estar com o exemplar da Bíblia, você ter um exemplar da Bíblia nas suas mãos, você ter a palavra em papel, embora hoje todo mundo é muito contra isso, mas eu ainda sou da antiga, que eu acho muito melhor abrir aqui no papel, fazer anotações. Eu não sei, irmão, para mim é uma maravilha do céu, eu gosto demais. Queridos, quando nós abrimos a epístola aos Romanos, nós vamos observar que Paulo, na sua terceira visita à cidade de Corinto, ele então é impulsionado pelo Espírito Santo a escrever esta epístola, escrever a carta aos Romanos, porque havia em Paulo uma grande vontade de estar com eles, de ir até lá, mas isso não era possível, então ele escreve esta carta, e esta carta, de todas as cartas de Paulo, ela é considerada a primazia do Novo Testamento, porque a epístola aos Romanos, ela é a carta que mais vai tratar do puro e profundo cristianismo. A epístola aos Romanos vai tratar de soteriologia. Que é isso, pastor? Isso é horóscopo? Não, soteriologia é a doutrina, o ensinamento sobre a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer entender bem da salvação, é só você ler a carta aos Romanos. É extraordinária, é maravilhosa, e ela também é conhecida como o sexto evangelho. Você sabia disso? Ela é conhecida como o sexto evangelho. Por quê? Porque Mateus, primeiro, Marcos, segundo, Lucas, terceiro, João, quarto, Atos dos Apóstolos, chamado de Evangelho do Espírito Santo, enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João é chamado de Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Atos é chamado de Evangelho do Espírito Santo, e a epístola aos Romanos é chamada de Evangelho de Deus. Evangelho de Deus, tanto é que o tema central da epístola aos Romanos é justamente esse. Não sei se a Bíblia que está em suas mãos, você consegue ir lá em Romanos, logo no capítulo 1, algumas Bíblias costumam dar uma certa introdução ao livro bíblico, antes de começar o capítulo daquele livro bíblico, ou daquela epístola, daquela carta. Você vai ver lá que lá está escrito, o autor da epístola, Paulo, ano em que ela foi escrita, 57 a 58 depois de Cristo, tema,
Evangelho de Deus. Então, glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, explicando o capítulo 8, é um capítulo bem abrangente. Na verdade, do capítulo 6 até o capítulo 8 da epístola de Paulo, ele vai tratar da santificação mediante a união com Cristo em sua morte e ressurreição. Então, o tema do capítulo 6 ao capítulo 8, de carta aos Romanos, é tratando da nossa santificação na pessoa de Jesus Cristo, na nossa união com Ele em sua morte e ressurreição. Mas, especificamente aqui no capítulo 8, há vários assuntos que o apóstolo está tratando. E hoje, como é uma temática de ano de vencer, né, como que nós vamos vencer nesse ano de 2025, à luz do texto que foi lido, Romanos 8:37. Aí, se você olhar, o próprio texto vai nos dar indícios. Ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí a pergunta que me vem, né, eu gosto muito de estudar fazendo perguntas para tentar encontrar resposta. A pergunta que me vem quando eu estava lendo é o seguinte: o que são estas todas as coisas que o Paulo está falando aqui? O que ele está querendo dizer para nós como todas estas coisas? Por que ele não nomeou? Qual é o contexto que está por detrás? Porque quando ele usa a palavra mas, quando ele usa essa palavra, é porque ele está vindo de textos anteriores, falas anteriores, que ele estava mencionando algum assunto, que ele estava mencionando algum tema, em que ele então está fechando o seu raciocínio, ele está chegando ao final da conclusão do seu pensamento, na verdade da sua inspiração, e aí ele está dizendo: eu falei isso, eu falei isso, eu falei isso, eu falei isso, mas em todas estas coisas, que coisas? Que coisas Paulo está falando? E o segredo está ali, em olhar o significado de uma palavrinha que está ali naquele texto. Que palavra é essa? A palavra está. Irmão, é incrível, se você parar para ver detalhe, descortina o leque diante dos seus olhos. A palavra está. Ali ele está falando estas coisas, mas eu quero isolar o coisas, deixo coisas para lá, quero isolar o todas e quero me concentrar no estas, que é o plural de esta. E aí eu vou lá no dicionário, eu vou lá pesquisar na língua portuguesa o significado da palavra esta, ou estas, e nós usamos a expressão esta, por exemplo, esta Bíblia, esta mão, então eu fui procurar em que momento nós podemos usar a palavra esta, e encontrei que nós usamos esta para as coisas que estão perto de nós. Nós não usamos esta para coisas que estão longe, nós só usamos esta para aquilo que está perto, está envolto, participa da nossa vida, está próximo, está junto de nós. E aí eu fui olhar e peraí, se Paulo está falando que estas coisas, então são coisas que estão próximas do crente, são coisas que estão próximas de mim e de você,
ele não está se referindo a coisas que estão longe de nós, mas aquilo que está no nosso dia a dia, aquilo que está no nosso acordar e deitar, aquilo que está na nossa vida, tanto do lado de fora, como do lado de dentro. Então, se estas é aquilo que está perto de nós, aí vem a segunda pergunta. Já encontrei a resposta da primeira. Agora eu quero saber a segunda pergunta. Então, o que é que está perto? Se ele está falando que esta é aquilo que está perto de mim, de você, aí vem a pergunta: o que é que está perto de mim, de você? E eu encontrei duas respostas que o Senhor colocou em meu coração, e acredito também que seria uma questão até óbvia. Está perto de mim e de você situação externa e situação interna. Coisas que acontecem à nossa volta e coisas que acontecem dentro de nós. Amém? Então, o que é o externo? É o ambiente. Repita comigo: o externo é o meu ambiente. E o que é o interno? O interno, irmãos, é o que está dentro de cada um. Nós podemos estar juntos no mesmo ambiente, mas não estamos juntos um dentro do outro. Estamos juntos no mesmo ambiente, mas internamente estamos individualizados. Exemplo aqui, estamos todos juntos no ambiente do templo da casa do Senhor, cultuando, mas internamente cada um está com o seu interior, na sua individualidade aqui. Eu tenho gente que está aqui hoje, prestando bastante atenção nessa palavra, e falando: Deus, fala comigo, me ajuda a vencer. E eu tenho gente que está aqui hoje, que a cabeça está em outro lugar, porque é interno, é interior. Então, o que é o ambiente? Aí eu lanço dentro do ambiente 3 perguntas. O ambiente é onde eu ando, é onde eu convivo. Na verdade não é pergunta, é afirmação. É onde eu ando, aonde eu convivo. O ambiente é aquilo que eu vejo com os meus olhos normais, naturais. O ambiente é aquilo que eu ouço. Então agora sim vem a pergunta: qual tipo de ambiente nós estamos convivendo diariamente? O que é que você tem ouvido no ambiente que você vive todo dia? Seja ele um ambiente do seu trabalho, seja ele um ambiente do seu lar, seja ele um ambiente da sua rua, do seu bairro, da sua família, da sua casa, seja um ambiente da igreja que você serve a Deus. O que é que você tem ouvido nos ambientes que você circula e vive? Segundo, o que é que você tem visto nos ambientes que você vive e circula? Terceiro, o que é que você anda? Onde você anda? Quais os ambientes que você entra e sai durante o seu percurso diário? Cada lugar que você pisa é um ambiente diferente. Não é, pastor? É. Você sai do quarto para a sala, você já mudou de ambiente. Você sai da sala para o banheiro, você já mudou de ambiente. Você sai do banheiro para a cozinha, você já mudou de ambiente. Você sai da casa para ir para o trabalho, pisou na rua, já mudou de ambiente.
da rua entrou no ônibus ou entrou no carro, já mudou de ambiente. Do carro ou do ônibus entrou dentro do trabalho, já entrou em outro ambiente. Lá dentro da empresa tem repartições, tem ambientes lá dentro. Saiu da empresa, está retornando, pode ser o mesmo ônibus, pode ser o mesmo motorista, pode ser o mesmo horário, mas há um ambiente novo, não importa. Chegou em casa, voltou para o ambiente, o único ambiente que você entra e sai, que parece o mesmo, é casa, trabalho e igreja. Mas só parece, porque na verdade, se você analisar, por conta do horário ser diferente, você já está num novo ambiente. Você entra aqui na quarta-feira, é um ambiente. Quando você voltar aqui na sexta, embora seja o mesmo lugar, já é outro ambiente aqui. No domingo a mesma coisa. Então nós temos os ambientes em que nós convivemos. E a pergunta é: estes ambientes estão perto de nós? Estas coisas estão junto de nós no dia a dia. E aí vem o seguinte: dentro destes ambientes há desafios, dentro destes ambientes há batalhas, dentro destes ambientes há coisas boas e ruins. E aí, olhando pelo lado das coisas ruins, você tem conseguido vencê-las? Você tem vencido no ambiente do seu lar? Você tem vencido no ambiente do seu trabalho? Você tem vencido no ambiente da igreja? No servir a Deus, no entrar aqui dentro e não deixar sua mente distrair, não deixar o sono te pegar, não deixar a tua mente vagar, e você ficar focado, focada na palavra que Deus está falando aqui nessa noite? Você consegue estar no ambiente e vencer os desafios do ambiente? Porque tem ambientes que são muito favoráveis a nós, e esses ambientes são maravilhosos, porque eles sempre vão nos proporcionar boas emoções, bons sentimentos, bons pensamentos, boas decisões. Ambientes que são favoráveis a nós, são ambientes que a gente entra e não quer mais sair. Agora entra num ambiente ruim, você não vê a hora de sair de lá. Entra num ambiente que é contra você, entra num ambiente que desfavorece você em tudo, você não quer estar ali, porque aquele ambiente está lutando contra a tua fé, aquele ambiente está lutando contra as tuas crenças e valores, aquele ambiente está guerreando para que você peque, para que você fale, para que você abandone a sua fé, olhando pelo lado bíblico da palavra. Mas isso serve para todo lugar. Existem casas e famílias que os filhos falam para os seus pais: eu não vejo a hora de conseguir a minha maioridade e eu sair daqui. Aí os filhos, o pai ou a mãe que está ouvindo aquilo, perguntam: mas por quê? Aí o que aquele filho, aquela filha responde: porque eu não aguento este ambiente. Porque aquele filho, aquela filha não quer estar ali. Aí, por ele não querer estar ali, ou ela, existem duas razões. Primeiro, ou aquele ambiente está confrontando ele, confrontando ela, e ela sabe que está errado, e aí para poder fugir do seu erro, quer sumir daquele ambiente. Ou o contrário, a pessoa está se esforçando para servir a Deus direitinho, mas aquele ambiente está lutando para que ela peque. Vamos para exemplo para ficar mais fácil. Você vem à igreja, e de repente a palavra que Deus usa aqui, algum pregador, uma pregadora, começa a confrontar eu e você, nos confrontar. Ninguém gosta de ser confrontado, essa que é a verdade. Ninguém gosta de ver
os seus erros sendo lançados no seu próprio rosto. Mas tem momentos que a palavra de Deus faz isso conosco. Ela vem, nos sacode, como um espelho, ela reflete diante de nós, e ela diz assim, olha aqui como que você está errado, você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que se arrepender, e a palavra nos confronta, e nessas horas, alguns, os que têm o coração quebrantado, vão dizer, obrigado Senhor, eu preciso mudar, eu preciso consertar, obrigado por falar comigo. Mas tem outros que estão na carnalidade, vão dizer, não, eu não quero ouvir isso, eu só quero ouvir pregação boa, eu só quero ouvir pregação que vai dizer que tudo na minha vida vai dar certo o tempo inteiro. E aí essas pessoas fogem desse ambiente, que a palavra vai confrontá-las, no sentido de igreja. Agora pensa, um crente fiel, Zelane, um crente servo de Deus, ou uma crente entrar dentro de um prostíbulo, e é um crente fiel, não entrou lá para pecar, só entrou no ambiente, aí está lá, tudo que está lá dentro é para favorecer o pecado. Aquele ambiente vai querer fazer o quê? Confrontar aquele crente para que ele peque. Percebe? Então você tem ambientes que vão nos desafiar, e nós temos que vencer nos ambientes. Então 2025, a primeira palavra de vencer para você aqui hoje é: vença em todos os ambientes. Vença na palavra, vença confiando na palavra de Deus. Não deixe que os ambientes influenciem você, e os ambientes passem a ditar o seu comportamento de vida, a sua visão de mundo. Não, ambiente nenhum pode te contaminar. Irmão, quando eu olho o profeta Daniel, ele vai de um ambiente de Jerusalém, de culto ao Senhor todo dia, de estar com a sua família, ele agora está cativo na região da Babilônia, terra pagã, não tem uma igreja para ele ir no culto, não tem um culto doméstico na casa de ninguém, não tem nem célula, que é essa coisa que outras igrejas faz, não tem, e Daniel está lá no meio daquela terra contaminada, daquele ambiente pagão, ambiente promíscuo, ambiente corrupto, ambiente que só dá valor às coisas da terra. E agora Daniel naquele ambiente diz assim: eu não vou me contaminar, o ambiente não vai me vencer, eu vou vencer este ambiente. E Daniel vence aquele ambiente em Babilônia. Não desce anjo para dar para ele nenhum poder para isso, não desce Espírito Santo para dar para ele nenhum dom para isso, Deus não fala com ele nada sobre isso, mas ele, como servo de Deus, e por causa daquilo que ele tem dentro dele, por causa daquilo que ele tem dentro dele, ele vence o que está de fora dele. Aprenda, guarde no seu coração nessa noite, tome posse dessa vitória, Martim. Aprenda, aquilo que está dentro de você é o que te ajuda a vencer o que está do lado de fora de você. Se dentro de você estiver bagunçado, do lado de fora você não vence nada. Se dentro de você estiver tudo contaminado, do lado de fora vai estar tudo contaminado também, meu filho. Primeiro você arruma aqui dentro, e
do lado de fora é consequência. Tem gente que só quer cuidar do lado de fora, porque o lado de fora é o lado que todo mundo vê, mas o lado de dentro está uma podridão. Não, irmão, é dentro primeiro. Arruma do lado de dentro primeiro. Daniel tinha o lado de dentro arrumado, consertado, purificado, santificado. E quando Daniel chegou no lugar de fora, que era o pior lugar que existia, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Oh, glória a Deus! Então isso é a parte de fora, é o externo. Agora, e o interno? Porque são dois, é o fora e o dentro. E o interno, e o lado interior? Paulo está dizendo, Romanos 8:37, estas coisas, que estas são essas, o meu lado de fora, os ambientes que eu estou, e agora o meu lado de dentro, porque é aquilo que está perto de mim. Os ambientes que eu entro estão perto de mim, e o meu lado interno, interior, está comigo o tempo todo. O tempo inteiro. Então, o que é o lado interior? Aí vem o seguinte, nós temos que nos perguntar, enquanto que do lado de fora, a pergunta é, onde eu ando, que ambiente eu entro, o que é que eu vejo, o que é que eu ouço? A pergunta para dentro é, o que é que eu penso? Quais são os meus pensamentos em 2025? O que está passando dentro da minha cabeça, ou no português mais popular, o que é que está se passando dentro da minha cachola? O que está acontecendo aqui, dentro de mim e de você? Interno, aonde ninguém vê, aonde ninguém consegue entrar, aonde ninguém consegue penetrar. Eu tenho aqui uma profissional dessa área, que é a Andréa Doralice. Ela é neuropsicopedagoga, ela estuda a neurociência, a parte mental, mas com toda a ciência que ela tem, e as pessoas que ela conhece que tem mais ainda, não consegue ir lá dentro, não é verdade? Vai até um certo ponto, se descobre algumas coisas por alguns testes. Por alguns testes dá para mais ou menos trazer um desenho do comportamento humano, mas o profundo aqui, ninguém entra, ninguém consegue descobrir. Não é à toa que até hoje, a ciência estuda o cérebro humano, e cada vez mais que ela vai descobrindo uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali, ela vai se maravilhando e vai vendo o quanto ainda tem que descobrir ainda, o quanto ainda tem que se aprofundar mais ainda, o quanto ainda está só no rasinho. Então a pergunta é, se eu quero vencer em 2025, o que está se passando pela minha cabeça? Que pensamentos têm reinado sobre o meu ser interno? Porque maior do que a palavra de alguém que entra no ouvido, é a palavra que está aqui dentro da tua cabeça, conversando com você 24 horas, chamada subconsciente. Ela fala mais do que 300 pregações do seu pastor. É aquela vozinha aqui dentro, falando com você, o certo, o errado, o faz, não faz, o vai, não vai, é o nosso interior. Então vem a pergunta, o que é que eu estou pensando? Depois vem a segunda pergunta, o que é que eu estou desejando? Porque o pensamento gera vontade. Pensei que estou cansado, então perco a vontade de fazer tudo. Pensei que não estou bem, então perco a vontade de fazer as coisas
que me deixam bem. Pensei que estou alegre, logo vem o ânimo. Pensei e projetei coisas boas para o meu futuro, logo vem a vontade de ter um bom futuro. Os pensamentos gerarão vontade, não é a vontade que gera pensamento, não é isso? É o pensamento que gera vontade em nós. Então a pergunta é: o que é que você tem desejado? Quais são as vontades que estão vindo no teu coração para 2025? Quais são as vontades profissionais? Quais são as vontades familiares? Quais são os seus desejos espirituais? Quais são os seus desejos gerais? E terceira pergunta: se eu penso, gera vontade, então quer dizer que eu estou tendo sentimentos. Então o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que eu estou bem? Ou eu estou sentindo que eu estou mal? Eu estou sentindo que eu estou fazendo certo? Ou estou sentindo que estou fazendo errado? O que está acontecendo comigo? Você precisa se conhecer nesta parte. Você precisa olhar para dentro de você e analisar. Por quê? Porque eu falei que ninguém consegue penetrar aqui dentro, mas você consegue penetrar dentro de si mesmo. Você consegue. Eu olho para você, a gente faz até uma brincadeira, de repente você está com a cara de Daniel, cara de nada, a gente brinca com ele sobre isso, que às vezes pode estar tudo ruim, o rosto da expressão da face dele é o mesmo, e pode estar tudo maravilhoso, também continua o mesmo. Nós chamamos isso de cara de nada. Eu não consigo, pela leitura facial de alguém que fizer a cara de nada, eu não consigo olhar o que a pessoa entender o que ela está sentindo, não consigo. Mas a pessoa sabe, se ela está ali naquele momento, alegre ou triste, com raiva ou com paciência, a pessoa consegue, ela mesma sabe. Então nós vemos o quê? Que já que conhecemos o ambiente e também olhamos o interior, surge então uma batalha. Por quê? Porque quando olhamos para dentro de nós, encontramos uma coisa que nascemos com ela, e se pudéssemos, nos livraríamos dela rapidamente, mas não nos livraremos dela ainda, chamada natureza pecaminosa. Se você não olhar para dentro de si e enxergar a sua natureza pecaminosa, fica difícil você vencer. Então, se você quer vencer em 2025, primeiro conheça a sua natureza pecaminosa. Não é a do irmão, não é a da irmã, não é apontar o dedo para os outros, é olhar dentro de você e você mesmo listar a minha natureza pecaminosa tem tendência a isso. Você escrever uma lista e você olhar para essa lista com consciência e dizer: eu tenho que vencer tudo isto aqui. Porque é muito fácil a gente olhar para o próximo e tentar apontar um pecado. Às vezes acertamos ou não, mas quando nós olhamos para os nossos, o acerto é certo. A gente acerta, porque a gente nunca vai errar para poder contar para nós mesmos um pecado nosso. Se você mentir para você mesmo, aí, meu filho, entrega tudo e vai para o caixão, porque você já é uma pessoa desbirutada, você tem que se internar. Porque você pode mentir para todo mundo, mas para duas pessoas você não consegue mentir: para o Espírito Santo e para você mesmo. São as duas pessoas que você nunca vai conseguir mentir na vida: é para o Espírito Santo e para você mesmo.
Então é importante você olhar e ver e reconhecer: o meu maior inimigo, em primeiro lugar, não é o diabo, porque o diabo está no ambiente externo, ele está no ambiente de fora. O meu maior inimigo é aquilo que está dentro de mim, chama-se natureza pecaminosa, é a minha carne, é a carne, é o nosso maior desafio como crente. Pastor, o senhor está falando que vencer a minha carne é mais desafiador do que vencer o próprio Satanás? Sim, sim. Porque pega a tua carne cheia de podridão e tenta puxar coragem e fé para vencer demônios, se você consegue. Você treme, você tem medo, você quer correr, você não se sente seguro para entrar no mundo espiritual. Agora pega você em santidade, santificação. Você está consagrando, você está jejuando, os desejos da carne estão mortos, você está ali cheio do poder de Deus. Na hora que você olha para dentro de si, você fala: opa, aqui está tudo limpo, graças a Deus. Então, em nome de Jesus, sai Satanás. Não que é a tua carne que expulsa demônio, porque ela não expulsa não, quem expulsa é o nome de Jesus. Porém, a primeira batalha antes de sair vencendo demônios, é você vencer a tua carne. Porque, irmão, vamos lá, irmão, tem igreja por aí, que você vai lá, e tem o quê? Culto não sei das quantas, que é para poder só expulsar demônio. E aí dão vários nomes. Aí você vai olhar, e você vai observar, que Jesus fala assim, no último dia, eles vão chegar e vão falar: no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas. Aí Jesus vai virar e falar: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade. A prática da iniquidade brota aonde? Aonde nasce o pecado? Na carne. O pecado não nasce no azulejo do chão. O pecado não nasce naquela parede ali, nem nesse microfone. O pecado nasce aqui dentro. É aqui dentro que nasce o pecado. Então você vê que são homens que no dia do juízo tiveram poder para expulsar demônio, venceram as batalhas externas no mundo espiritual, demônios de fora, mas não venceram a sua própria natureza, porque praticavam iniquidade. Então você tem que sair daqui sabendo o seguinte: 2025 eu tenho que vencer a mim mesmo, porque vencendo a mim mesmo eu vou vencer todo o resto. Estão entendendo isso? Vocês estão comigo aqui? Romanos capítulo 8, versículo de número 5, vai dizer assim, do verso 5 em diante, ele vai dizer assim, Romanos 8, 5 em diante: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito Santo. Verso 6, se der eu vou até o 13, porque a inclinação, olha aqui para mim, inclinação, tendência, parcialidade, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Observe essas duas palavras, vida e paz. Paz é dentro. E para viver a paz eu tenho que ter vida. Vida é o ambiente que eu estou inserido, é onde eu vivo.
vida e paz. Você pode jogar isso para a eternidade? Pode, não tem problema. Um dia na eternidade, para sempre, vida eterna e paz. Mas também vida e paz vencendo a carne. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, inimigo, inimiga de Deus. A sua natureza e a minha não é amiga de Deus, não é inimiga, pois não é sujeita à lei, ou seja, ao mandamento, à palavra, à escritura de Deus, nem em verdade o pode ser. Paulo está dizendo assim, é impossível que alguém sirva a Deus carnalmente, é impossível, impossível. Por isso que você vê que tem crentes que vivem pecando, e são crentes, porque eles tentam servir a Deus de maneira carnal, e não tem como servir a Deus carnalmente, não tem como, porque a carne vai vencer você, ela quer inclinar você para a morte, e não para a vida, ela não se sujeita à palavra. Então, enquanto que o teu espírito está dizendo assim, não fale mal do teu próximo, a carne vem e fala, desce a língua mesmo, tenha dó não, fala tudo. Então a carne fica querendo levar você a desobedecer a escritura sagrada. Verso número 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não agrada. Não adianta você achar que Deus vai se agradar, porque você e eu somos trabalhadores. Olha, Senhor, sou um homem que trabalho de sol a sol, dedicado, esforçado. Eu sou um homem, Senhor, que não devo nada para ninguém, que não prejudico a vida de ninguém, que não falo mal de ninguém. Estou aqui, Senhor, um homem sempre esforçado a ser um homem de bem, um homem de caráter, ou uma mulher, tanto faz. Deus vai olhar e vai falar, e daí? Você não faz mais do que a sua obrigação. Isso não é virtude, isso é a sua obrigação de um homem e de uma mulher de caráter, e nada mais. Senhor, mas eu pensei que eu te agradava. Não, você não me agrada com nada que é da carne. Nada que é da tua carne me agrada. Está no texto, está aí, ó. Não sou eu não, é o texto. Você quer agradar a Deus, não vá pelo caminho da tua carne, porque se você for por esse caminho, você não vai conseguir agradar a Deus em nada. Pastor, então está tudo perdido? Não, calma, não terminei, não está tudo perdido, porque eu venho te mostrar o lado que você não deve seguir, mas também vou te mostrar o lado bom, o lado que você deve seguir. Verso 9, vós porém, Paulo está falando com a igreja, os crentes, não estáis, opa, a palavra está aparece de novo, vós não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós, porém, por favor, próximo verso. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, ali Espírito está com E minúsculo, quer dizer que é o meu Espírito, não é o Espírito de Deus, vive. O corpo está morto, mas o meu espírito vive. O corpo está morto, mas o meu espírito vive. Por causa da justiça
que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim, ó, se o Espírito Santo estiver em você, a tua natureza carnal vai morrer. Ela vai ficar morta, amortecida. Não é morrer no sentido de suicídio, tirar a vida, nada disso. É ficar amortecida. E aí o teu espírito, que é ele que luta lá dentro, ele vai viver. Verso 11. E se o Espírito, agora é o Espírito Santo, e se o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, não sei se você sabia disso, que ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito Santo, que em vós habita. Verso 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Verso 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que isso quer dizer na prática? É você vencer o seu interior. E quem vence não é os outros para você, é você mesmo. Eu não consigo vencer o teu eu não consigo. Só você consegue, com a ajuda do Espírito Santo, a vencer o teu próprio eu. Aí vem o seguinte: natureza pecaminosa, nós já nascemos com ela, e ela já nos acompanha e acompanhará a vida inteira. Porém, permita-me chamar de natureza santificadora, porque eu não quero chamar de natureza divina, senão vão confundir com divindade. Você não é um Deus. Então permita-me chamar de natureza santificadora. A natureza santificadora é desenvolvida, aprendida e praticada. Você já nasce com vontade de pecar, mas você tem que aprender a matar o pecado. Você não nasce sabendo matar pecado. Você não nasce sabendo vencer o seu eu. Você já nasce com desvantagem. Você nasce já perdendo para o seu eu, porque a tua carne sabe te vencer. Ela sabe colocar você no ambiente certo para já proporcionar a sua... Tem um versículo da Bíblia que fala, não é concupiscência, a cobiça. Ela já coloca você no ambiente certo, e dentro de você ela já proporciona a cobiça. E aí o resto é consequência, a queda já é certa. Pastor, me dá um exemplo de alguém que conseguiu vencer sua natureza carnal. José, no Egito. Porque a mulher de Potifar, segundo a cultura da época, elas eram mulheres muito bem cuidadas. Os melhores fragrâncias, os melhores produtos de cosméticos daquela época e daquele mundo, eram dedicadas a estas mulheres especiais. Ela era mulher de um senhor do Egito. Ela não era mulher de um Zé Couve, não. Ela não era qualquer uma, não. Então ela tomava banho de especiarias. A pele dessa mulher, com toda certeza, naquela época, era uma pele exuberante. Eram mulheres lindas. Não pensa que a bichinha era feia, que não era, não. Era bichão, meu filho. Era mulherão mesmo. E ela olha para José, e ela deseja José, e a Bíblia vai dizer que ela fica tentando
tentando José várias e várias vezes. Não pensa que foi uma vez só não, que chegou, olhou assim e falou, bonito, hein? Vem cá, já te quero. Foi não, várias vezes cercando, várias vezes se empurrando, se dando para ele, dando um carro. José, hoje você está tão bonito. Obrigado, minha senhora. Com licença, eu vou atender o meu senhor Potifar. José, permita aqui uma expressão, nossa, você está tão sexy hoje, José. Com licença, senhora, eu vou atender o meu senhor Potifar, eu tenho coisas para fazer. Com certeza, como homem, jovem, hormônios borbulhando, porque o hormônio não é convertido, os hormônios borbulhando dentro do corpo dele, tinha saído da prisão, ou seja, estava, irmão, sem namorar, nunca tinha namorado, essa que é a verdade, nunca sabia o que era um beijo, o que era um abraço, o que era um chamego de uma moça, sabia nada, com certeza na sua juventude ouviu dos colegas, lá na prisão tinha gente mundana, deve ter ouvido altas conversas e papos, com certeza conviveu em ambientes que as conversas não eram só glória a Deus, aleluia, vamos orar. E aí, ele olha, aquele baita daquele mulherão diante dele, querendo ele já tinha tudo na mão, ele podia muito bem falar, quer saber? Vou dar um pé nesse senhor, desse Potifar, e eu vou catar a mulher dele para mim, ainda vou ficar com os bens dele tudo. Ele podia. Dentro dele com certeza houve uma guerra, porque ele tinha natureza pecaminosa igualzinho você e eu, e dentro dele ele teve que vencer o seu eu. E como que ele venceu o seu eu? Como que ele triunfou? Por conta daquilo que já estava dentro do ser dele. Porque se ele olhasse o ambiente favorecia a pulada da cerca. Se ele olhasse o ambiente contribuía para que ele tomasse ela. Se ele olhasse o ambiente, o seu histórico de ambiente é um histórico triste, vendido pelos irmãos, tentativas de assassinato, jogaram ele dentro de um poço, depois ele foi vendido, depois ele foi preso, ele vai ser depois, ainda não tinha sido preso, mas foi vendido como escravo. Se ele olhasse o ambiente, o histórico de tristeza e de luta, ele podia falar, quer saber, fui tão fiel a Deus, e fui vendido pelos meus próprios irmãos, fui tão fiel a Deus, e sofri tentativa de assassinato pelos meus irmãos, fui tão fiel a Deus, e agora sou escravo, sendo que sempre fui livre. Quer saber, eu sei lá se Deus está se importando comigo ou não, porque até então você não vê uma palavra de Deus com ele. Meu servo José, eis que eu estou contigo, sou eu na tua vida, levanta a cabeça, homem, servo, varão, valoroso. Não tem uma palavra, não tem um anjo, não tem nada. E ele podia falar, quer saber, eu vou para bagaceira mesmo, porque ninguém está nem aí para mim, Deus não está se importando com a minha situação, então eu vou cair num negócio aqui mesmo e lambuzar os bens e que se dane. Ele podia falar isso. Mas lá dentro dele, desde a infância com o papai, Jacó, desde a infância dele, foi colocado dentro do coração dele, há um Deus no céu, meu filho, que tem uma palavra fiel, meu filho, nunca desobedeça a este Deus, respeite sempre a mulher dos outros, sempre trate todos com respeito, meu filho. E aí naquela hora o interior dele estava preparado, soou bem alto dentro dele, não posso fazer isso contra o meu Senhor, caráter, não posso fazer isso contra o meu Senhor. Aprendi com o papai que eu não posso pegar a mulher que não é minha, que não me pertence, e que tudo vai ter a hora certa de eu me casar, Deus vai preparar para mim. E agora também aprendi com o Pai Celestial, não posso ir contra o meu Senhor Potifar, e não posso pecar contra o Deus que eu sirvo. Mesmo vencendo
a batalha contra a natureza dele, ele ainda é lançado na prisão e acusado de assédio sexual e quase uma tentativa de estupro, sem dever nada. Era para ele chegar naquela prisão e falar: Deus, como assim? Sabe o que está acontecendo aí? O interior venceu, mas o externo está tentando matá-lo. Às vezes você vence batalhas interiores, que o ambiente de fora se levanta tudo contra você, para querer ver se contamina aqui dentro. Então não pense você que quando você vencer batalhas internas em 2025, você já vai sair, já vai ter uma fileira de anjos e uma carruagem de fogo te esperando, e dizendo: parabéns, homem de Deus, venceu o pecado. Parabéns, mulher de Deus, venceu a sua natureza pecaminosa. Eis aqui a carruagem de Jeová, vamos para a tua bênção. Receba agora carro, casa, dinheiro, prosperidade. Recebe tudo que você está pedindo há muitos anos. Todas as vezes que você vencer batalhas internas, prepara para ser caluniado, prepara para ir para a prisão, prepara para as pessoas te odiar e achar que você está fazendo coisa errada, sendo que você está fazendo a coisa certa. Mas lá na prisão ele foi fiel, e lá ele venceu o ambiente externo também. E aí quando ele venceu o ambiente externo, chegou a hora, oh glória, quando você vence o interno e você vence o externo, aí vem o Senhor e fala: Faraó, coloca o anel no dedo do meu servo. E aí de escravo, de preso, caluniado, se transforma no governador do Egito inteiro. Aleluia. Irmão, eu profetizo em nome de Jesus, que em 2025, se você vencer o teu eu, e vencer os ambientes, Deus vai te exaltar, Deus vai te dar a vitória, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Você recebe isso? Aplauda ao Senhor Jesus.